Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Estamos começando a nossa Escola Dominical da Família. Seja bem-vindo. Vamos estudar a Palavra de Deus, vamos aprender mais do Senhor e vamos buscar a sua bênção sobre nós, sobre a nossa família, os nossos filhos. Eu quero começar lendo o Salmo 127, um salmo muito conhecido que fala da importância da bênção de Deus. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Sem a bênção do Senhor, a gente pode se esforçar, trabalhar, lutar, mas sem a bênção do Senhor não haverá satisfação, alegria, paz, não haverá harmonia. Por isso eu convido você para orar nesta manhã, invocando a bênção de Deus, trazendo para dentro, chamando. A palavra invocar é chamar para dentro a bênção e a presença do Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse novo dia, te agradecemos pela vida, te agradecemos por tua bênção, pelo teu cuidado, pela proteção, te agradecemos, ó Deus, por tua fidelidade, pelo teu amor, por tua palavra. E agora, Senhor, pedimos que nesse domingo haja uma manifestação carinhosa da tua presença, do teu poder, da tua graça, dentro de cada família, no lar, trazendo harmonia, trazendo paz, trazendo alegria, que em nome de Jesus o Senhor venha abençoar também essa escola dominical, as ministrações, aquilo que será ministrado, falado, que cada um receba com seu coração, com a sua mente aberta, que o Senhor ministre em nome de Jesus. Amém, amém. Eu comecei domingo passado a ministrar sobre o livro As 7 Necessidades Básicas da Criança. E eu falei sobre o primeiro ponto, que é o livro do Dr. John Drescher. O primeiro ponto é a necessidade de significado. Toda criança precisa ser valorizada, apreciada, saber do seu valor, do seu significado para a sua família. O segundo ponto desse livro, a segunda necessidade, é que toda criança precisa de segurança. E hoje eu quero compartilhar nesse início aqui essas verdades, essas explicações que o Dr. John Drescher dá no livro dele. Toda criança precisa se sentir segura. E o impressionante é que não só crianças, os adultos também têm essa necessidade. Nós estamos sempre buscando se sentir seguros, ter uma vida mais segura, mais protegida, é uma necessidade. Mas na nossa formação, quando se falha nesse aspecto, as consequências são tristes, né? Prejudica demais a formação do ser humano. Então tem um texto bíblico, quando Jesus começou seu ministério público, e ele foi batizado por João Batista e o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre ele, veio uma voz do céu que disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho grande alegria, grande prazer. Depois dali, Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Mas observe que Deus, o Pai, sabia da necessidade de Jesus de se sentir seguro, amado, de saber do seu significado. Por isso o pai faz questão de reforçar a identidade do filho publicamente, diante de todos. E a partir daí Jesus enfrenta a tentação do diabo e vence.
Assim também os nossos filhos, se eles não saberem, não se sentirem seguros, amados, protegidos, terem a sua identidade reforçada nas lutas e tentações da vida, eles vão cair, vão se prostrar, vão às vezes se perder por falta dessa segurança interior que os pais comunicam aos seus filhos. Então todos precisam se sentir seguros. E o Dr. John Drescher diz, olha, sabe o que cria insegurança nos filhos? Sabe o que deixa eles profundamente tímidos, inseguros? O que causa isso? Então ele diz, primeiro, são o conflito entre os pais. Pais que têm muito conflitos, que vivem brigando, gera no filho esse medo, esse temor, essa insegurança, porque as pessoas que ele mais ama estão ali, o pai e a mãe. E quando ele vê um agredindo o outro, às vezes xingando, falando mal, isso provoca nele esse senso de insegurança, de medo, de confusão, de não saber o que sentir nessa hora. E o Dr. John Drescher diz que fizeram uma pesquisa entre jovens que usam drogas, e as principais razões que levaram os jovens a isso foi conflito entre os pais, o desejo deles de mudarem de personalidade e a pressão do grupo. Mas observe que o conflito entre os pais deixa os jovens inseguros, suscetíveis e mais vulneráveis à pressão do grupo e ao uso de drogas. Então, esse é um dos problemas. Segundo, é a mobilidade, família que muda muito de casa, de cidade, está sempre se mudando e o filho não consegue criar vínculo, amizade, às vezes ele chega numa escola nova, quando ele começa a criar amigos já tem que mudar de novo, então essa mudança frequente causa insegurança, essa mudança causa medo nas crianças, eles precisam se sentir estáveis. A terceira causa de insegurança é a falta de disciplina adequada, ou seja, quando os pais praticam a disciplina desproporcional, às vezes eles são permissivos demais, às vezes proíbem demais, e isso depende muito do humor do pai. Então quando a disciplina é baseada, quando o pai está irritado, ele explode, ou a mãe, e depois quando ele está tranquilo, não tem disciplina nenhuma, isso daí causa também essa sensação, falta essa estabilidade, esse sentimento de que as coisas têm proporções adequadas. 4, a ausência dos pais. Quando os pais saem ou viajam, ou não informam os filhos, ou não explicam onde que eles estão e deixam os filhos sem saber o que aconteceu, onde os pais estão, será que foram embora? Continuando, críticas contínuas. Crianças que são criadas em lares que criticam muito, e às vezes críticas que machucam, que ferem, que tiram a autoestima e deixam as crianças completamente entregues a isso. Então, essas críticas que às vezes geram muito medo, famílias que valorizam muito as coisas e não as pessoas, que querem suprir a falta da presença com coisas, também é outro problema. E pais inseguros que estão sempre inseguros em relação a si mesmos, em relação aos filhos, em relação à vida, que transmitem muito medo aos filhos. Há muitos pais que estão sempre falando, olha esse tempo, imagine ser uma criança conviver com uma família que está sempre falando de morte, de vírus, de ameaça, de medo, de desemprego, de crise, e a criança vai ficando insegura. Eu lembro quando eu era menino lá, o meu pai tinha uma venda, eu já falei isso várias vezes, e ele abria a venda bem cedo, vendia pão, né, 6 horas da manhã, às vezes até mais cedo, e a gente acordava cedo e as pessoas vinham comprar pão, e eles falavam assim, olha a carestia, seu João, onde esse mundo vai parar? E falava isso. Eu, quando criança, eu pensava assim, quando eu crescer, acho que não vai ter comida para mim, acho que vai acabar a comida do mundo, porque todo mundo que chegava ali falava de uma coisa ruim, é comum isso, mas as crianças expostas a muito disso, gera essa insegurança. Quem foi criado em lar evangélico, eu já conheci várias pessoas assim, e até não evangélicos, em lares católicos também, às vezes Deus é usado como uma pressão sobre a criança para colocar medo. Então, uma vez eu vi uma pesquisa que um dos maiores fatores estressantes em crianças era Deus. As crianças tinham medo de Deus, porque o pai fala assim,
Olha, Deus está vendo, Deus é contra isso, Deus castiga, e por aí vai. Crianças hoje já vi também muito expostas à mensagem do final dos tempos, ao Apocalipse, sem uma explicação adequada, porque o livro do Apocalipse é um livro de esperança, da vitória, da glória, da segurança dos crentes, mas quando o Apocalipse é distorcido e passado para as crianças, isso gera um medo, um pavor horrível. Então tudo isso gera insegurança. Se Deus, o Criador, o Senhor absoluto do céu e da terra, está contra a criança, está sempre querendo puni-la e castigá-la, se o Deus que tudo vê, tudo pode, tudo sabe, está sempre olhando para criticar, imagine uma criança indefesa, insegura, vulnerável, como ela vai lidar com isso? Agora, a imagem de Deus revelada para nós em Jesus Cristo, a imagem completa do Pai, é um Deus que gosta de crianças, que as crianças correm para Ele, que abraça, que Jesus abraça, abençoa essas crianças, porque Ele é acolhedor, Ele é simpático, Ele é favorável às crianças, Ele diz sim às crianças, Ele não está querendo puni-las, Ele está querendo abraçá-las. Então isso a gente aprende com Deus. Então o Dr. John Drescher diz, o que promove segurança? Então seria quase que o inverso do que promove segurança. Relacionamento afetivo entre pai e a mãe, pais e mães que se amam, que demonstram isso, que os filhos sabem que eles têm amor profundo uns pelos outros, que eles estão juntos. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar. O divórcio hoje é muito banalizado, muito banalizado. Uma vez eu assistia, já faz algum tempo, uma reportagem no Fantástico, e lá passou o primeiro brasileiro que estava no corredor da morte nos Estados Unidos, um jovem que cometeu um crime lá e ele está sentenciado à morte. E aquela reportagem falava um pouco desse moço, contou um pouco da história dele. E as pessoas próximas dele dizem assim, ele era um garoto normal, até quando os seus pais se divorciaram. Daí ele entrou para as drogas e entrou para o crime. Depois daquela reportagem, na sequência, sem nenhuma programação, veio uma reportagem sobre Kurt Cobain, aquele cantor de rock que fundou uma banda de rock famosa, Nirvana, e esse moço, com 27 anos, no auge do sucesso e da fama, ele deu um tiro na sua cabeça. E aí aquela reportagem, em sequência, também contava a história desse músico e dizia assim, ele era um garoto normal, até quando seus pais se divorciaram. Quando seus pais se divorciaram, ele começou a apresentar problemas, ele foi para as drogas e depois ele se matou. Observe, duas reportagens que nenhuma tinha nada a ver com a outra, mas tinha o mesmo motivo. Então, às vezes, o divórcio, que hoje é tão fácil, tão banalizado, os que mais sofrem são as crianças e têm sofrido muito. Então, essa separação, divisão do mundo, causa essa insegurança profunda no coração da criança. Então, o que promove amor, união entre os pais, amor generoso e contínuo do pai para com seu filho, da mãe, o Deus Pai, Jesus, ouve o pai falando. Então, quando os filhos não ouvem a expressão amorosa do pai, da mãe, gestos, atitudes, a união da família, fizeram uma pesquisa numa escola entre crianças, por que você gosta? Porque a minha mãe tem tempo comigo, ela cuida de mim, quando eu estou doente ela cuida, ela faz comida, as crianças expressavam as melhores memórias, era o tempo passado junto com os pais, o tempo de brincadeira ou de qualquer atividade conjunta. Eu lembro de uma história que eu ouvi que partiu meu coração, de um homem de negócios, que a mãe exigiu que ele saísse com o filho, ele foi pescar com o menino. Ele passou o dia pescando e quando chegou em casa o menino escreveu no seu caderno, fui pescar com meu pai, o melhor dia da minha vida. Já o pai escreveu na sua agenda, pescaria com meu filho, tempo perdido. Observe que valores invertidos. Que valores invertidos. A união da família gera segurança, uma rotina regular. Quando você tem uma casa que tem
regras, que as crianças encontram estabilidade, a organização, a ordem, a horários, a uma rotina estabelecida. As crianças se sentem seguras, tranquilas, porque elas estão protegidas no seu lar. O lar é o refúgio, é o lugar da calma, da paz, da tranquilidade. Próximo, diz o Dr. John Dresch, é uma disciplina adequada. Quando ele sabe que tem uma disciplina. Hoje os pais oscilam entre permissividade e proibição total, porque a disciplina depende do humor. Não, mas quando você tem uma disciplina, uma ordem, isso produz uma segurança. As crianças precisam saber o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Elas exigem, crianças exigem e clamam. Eu já vi adolescentes profundamente tristes e magoados porque eles saem de casa e os pais não dão hora para voltar. Quando você não tem disciplina, a mensagem que você transmite é que você não se importa, você não se interessa, você não tem valores, não tem princípios. E toda criança precisa, uma necessidade ontológica, básica, de disciplina, de limites, de adequação. Próximo fator é a influência do toque, o carinho. Criança ser acolhida, tocada, acariciada, receber carinho, toque afetivo, amoroso dos pais, sentirem que elas são queridas por aquilo que elas são. O sentimento de pertencer. Filhos precisam, eu pertenço a isso, eu pertenço ao meu pai, à minha mãe. O Deus Pai diz, este é o meu filho amado. Quer sentir que ela pertence àquela casa, pertence àquela família, pertence àquela mãe, àquele pai. Aí a segurança emocional, espiritual, a estabilidade, a confiança, a coragem, a ousadia, a intrepidez para viver, a superação da timidez, do medo, da ansiedade. Quantos meninos hoje introvertidos, feridos, porque não se sentem seguros, não receberam mensagens de afirmação, de incentivo, de validação do pai, da mãe, que acredita nele, que ele é amado, que ele é querido, que ele tem uma casa, ele tem uma família, ele tem um lugar, que ele sempre vai ser acolhido, protegido, abençoado. Então, pense nisso, você que é pai, você que é mãe, pense, não seja superprotetor, porque a superproteção também não deixa o filho fazer nada, não deixa ele realizar nada, ele está sempre inseguro, porque o pai e a mãe faz tudo por ele, mas ele precisa tomar iniciativa, ter a direção, ter os cuidados em cada fase da vida, ter alguém que está do lado para que ele cresça, ele amadureça, seguro de si, confiante, tendo auto-iniciativa, tendo direção, sabendo dirigir a sua vida com segurança, com fé e com coragem. Então, essa é a segunda necessidade básica. Toda criança precisa se sentir segura. Vamos orar por nossas crianças e por você que é pai, por você que é mãe, para que Deus te dê graça e o Espírito Santo te conduza nessa hora, nessa missão aqui. Nosso Deus, nosso Pai, abençoe cada pai, cada mãe, para que, sob a direção do Espírito Santo, saiba demonstrar amor, demonstrar carinho, afeto, saiba proporcionar um ambiente, um lar seguro, acolhedor, para que os seus filhos cresçam estáveis, confiantes, corajosos, firmados no Senhor, que eles vivam num ambiente de carinho, de afeto, de expressões, para que eles se desenvolvam saudavelmente, integralmente, física, emocional e espiritualmente na tua presença. Abençoe cada um deles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Agora vocês vão assistir uma aula maravilhosa, uma lição preciosa da professora Leila. Fique ligado que vem em seguida essa aula aí, falando como Deus cuida de nós. Para as crianças, para os pais assistirem juntos, tá bom? Fiquem aí na sequência. Deus abençoe a todos. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sabia que a tia tá morrendo de saudade de vocês? Dá um abraço, né? Saudade da nossa salinha, lá na escola dominical, na salinha do culto à noite. Hoje a tia vai contar uma história muito legal para vocês, mas primeiro vamos fazer uma oração? Pedir para o Papai do Céu
para ele vir nos abençoar, para que vocês entendam a liçãozinha, tá bom? Então, vamos pôr a mãozinha assim e vamos orar para o Papai do Céu. Fecha os olhinhos para você se concentrar, tá bom? Deus, muito obrigada por esse dia, obrigada por tudo que o Senhor tem me dado. Obrigado pela minha família, obrigado pelo alimento. E eu te peço, Papai do Céu, que me ajude a entender a lição de hoje e que eu aprenda, Senhor, de como Tu és maravilhoso e nos ajuda. Amém. Em nome de Jesus, amém. Então, a tia vai contar uma historinha para vocês. Lembra a tia contava a historinha para vocês no flanelógrafo? O tema de hoje, ele é Deus cuida de nós, tá bom? Ele cuida da nossa casa, da igreja, dos nossos irmãos da igreja, né? E dos nossos vizinhos, nossos colegas da escola. Então, o tema é esse, Deus cuida de nós. Essa história, ela está no livro de 1 Reis 17, de 1 a 7. Então, você pede para o papai ou para a mamãe ler para vocês, tá bom? Tem um versículo também para vocês decorarem. Ele está em Filipenses 4, 19. Deus lhes dará tudo o que vocês precisam por meio de Cristo Jesus. Vamos falar mais uma vez? Deus lhes dará tudo o que vocês precisam por meio de Cristo Jesus. Agora fala várias vezes, até vocês decorarem. Quando o pastor chamar lá na frente, aí você, pastor, eu decorei. Então agora vamos para a nossa historinha. Um beijo. Deus cuida de nós. Vocês sabem que Israel teve vários reis. Foi Saul, foi o primeiro, Davi, Salomão. Agora, Israel tinha um novo rei. Seu nome era Acabe. Essa história está escrita em 1 Reis 17. Ele foi um rei muito ruim. Ele fazia coisas que o Senhor Deus não gostava. E sabe qual foi a pior coisa que ele fez? Ele deixou de adorar o Deus verdadeiro, o nosso Deus. Ele até fez um altar para esse Deus. O nome dele era Baal. Acabe fazia orações para Baal. Pode uma coisa dessa? Fez até uma estátua para ele ficar adorando essa estátua. Ele dizia que Baal era um deus da chuva. Que mentira, né? O Senhor Deus ficou muito bravo com Acabe. Deus então pediu para um profeta que era muito obediente a ele para ir falar com o rei Acabe. Vocês sabem, crianças, que Deus sempre tem o controle de tudo e não aceitou que o povo de Israel adorasse também ao Deus Baal. Deus falou para Elias falar assim para Acabe: eu ainda sou Deus de Israel, então eu não aceito que você adore a outro Deus. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu adoro, que não cairá orvalho, aquela chuvinha fininha que cai pela manhã nas plantinhas, sabe? Não vai haver nem chuva forte durante 3 anos. E só vai chover quando Deus falar que vai chover. Assim, Deus mostrou para o povo que só Ele tem poder de fazer chover, e não uma estátua chamada Baal. Deus mandou a chuva e o sol. A chuva faz as plantas crescerem e assim temos o alimento.
Então, como não ia chover mais, não ia ter mais plantinhas, não ia mais ter frutas, o gado ia morrer de sede. Acabe ficou muito nervoso e pegou e falou assim, que Elias iria morrer. Aí Elias teve que fugir do rei Acabe, porque ele queria matá-lo. Ele ficou muito bravo que Deus falou que ia parar de chover por 3 anos. Já pensou parar de chover por 3 anos? É muito difícil, né? Para viver sem água. Deus cuidou de Elias. Então, quando Elias fugiu, ele fugiu para o deserto. Foi Deus que mandou ele ir para esse lugar chamado Querite. Como Deus é bom e cuidadoso. Elias chegou no deserto, mas olha só que coisa linda que Deus fez. Um milagre. No meio do deserto, Elias achou um riacho, uma água bem gostosa que Deus providenciou para ele. E ele ficou muito feliz. Ele foi lá, bebeu a água fresquinha do riacho. Mas tem um problema, Elias precisava comer. Não dava só para se alimentar com água, não é verdade? Então, ele pegou, se ajoelhou e pediu para Deus, em oração, que ele precisava de alimento. Lá no deserto não tinha nada das coisas que a gente come aqui em casa, né? Arroz, feijão, batata, não tinha nada. Então ele pediu para Deus que ele precisava se alimentar. E aconteceu um lindo milagre. Sabe aquelas aves que se chamam corvos? Deus instruiu a essas aves para levar o alimento para Elias. Olha só que milagre mais lindo, como Deus providencia todo o alimento para Elias. E aí, não foi só pão. Teve outro dia que ele trouxe carne para Elias, para ele se alimentar. Então, Elias tinha pão, tinha carne e tinha água. Ele ficou escondido na caverna. Deus cuidou de Elias e ele cuida de nós também. Temos alimento para nós e ainda temos alimento para repartir para aquele que não tem nada em casa, não é verdade? Elias só saiu do esconderijo quando o riacho secou. Aí ele foi para outra cidade. Não voltou lá aonde o rei Acabe estava. Mas essa é uma outra história que a tia Leila vai contar para vocês, tá bom? Oi, crianças! E aí, gostaram da historinha? Muito linda, né? A tia tem uma musiquinha para cantar com vocês. Vocês depois cantam em casa com o papai e a mamãe. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Sempre agradeço ao meu bom papai do céu, pois ele cuida de mim. Quando estou dormindo, Deus cuida de mim. Quando eu acordo, Deus cuida de mim. Quando estou brincando, estou correndo ou andando, Deus cuida de mim. Vamos cantar de novo? Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Sempre agradeço ao meu bom papai do céu, pois ele cuida de mim. Quando estou dormindo, Deus cuida de mim. Quando eu acordo, Deus cuida de mim. Quando estou brincando, estou correndo ou andando, Deus cuida de mim.
casa, vocês fazem do jeitinho que tem, tá bom? Quando fala, estou brincando, aí você brinca. Quando estou correndo, aí você corre. E quando estou andando bem devagarinho, também ele cuida de você, tá bom? Ah, eu tenho uma ideia. Sabe o que vocês podem fazer? Pedir para o papai e a mamãe gravar vocês cantando essa musiquinha e mandar para a tia, tá bom? Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. Deus me ajuda, Senhor. Tu misericórdia de mim, Pai. Me acalma.